Sabe de uma palavra o que é o orgulho? Ah, É usar mal os presentes que Deus me deu. uau. Se você agora der pro seu filho aí um carro e ele começar a dirigir como um louco, começar a furar sinal vermelho, a entrar na contramão, até o dia que recebe a notícia que bateu o carro e arrebentou tudo. Isso é o orgulho. Deus te deu algo para você, Você, para a glória dele, você para a usando glória dele, pra sua e glória. você está usando para sua glória, você está usando mal o carro que ele te deu. E aí o que a gente vê? Um povo. Então vamos fazer a analogia. O povo hebreu é você. Estava no deserto. Estava na escravidão. Você está na escravidão financeira, na familiar, conjugal. E aí vem Deus, pega alguém para te tirar daí. E a pessoa te pega e te leva para um caminho de cura, um caminho de transformação, de aprendizado, de mudança. Só que quando você entra nesse caminho, em direção às tuas promessas, você não segue o caminho. Você começa a fazer zigue-zague. A pessoa diz, é por aqui, não, é por ali. Ó, faz aqui, não, vou fazer o que eu quero. Eu sei, eu sou bom. E a pessoa não aprende. Esse deserto conjugal se propaga por anos, até um divórcio. O que era apenas uma doença vira morte. O que era o problema financeiro vira pobreza. O que era problema com os filhos, perde os filhos. E a mudança não acontece, porque o orgulho impede que a pessoa mude. Porque se torna autossuficiente, desonroso, impaciente, desobediente, invulnerável, autossuficiente, falei. Então, eu vejo muitas pessoas, elas me perguntam, Paulo, quando é que eu vou sair desse problema? Que problema é esse problema? Você está falando desse deserto financeiro? Desse deserto financeiro. Quando você mudar. E ela diz, o que eu preciso para mudar? Precisa moer o orgulho. Moe teu orgulho, que você muda. Eu tenho dito, todos os problemas humanos, todos, morte precoce, pobreza, guerra, divórcio, adultério, todos os problemas humanos, eles acontecem por um único motivo, orgulho. E olha que interessante, só 2 dos milhões, 1 ou 2 milhões de pessoas, só 2 que saíram do deserto e entraram na Terra Prometida, porque Deus deixou morrer aquela geração para nascer uma nova. Quais eram esses 2 que entraram? Um se chamava Josué, o outro se chamava Caleb. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são dados assim pela sonoridade. Por exemplo, quando eu falei de ter filho com a Laura, a gente escolheu o nome pelo significado. Eu também. Teodoro, Tel, Deus, Doros, vem do Dorel, em grego é doar, presentear, Teodoro, presente de Deus. Sara, Sar, príncipe. Sara, princesa. Soraya, em hebraico, em árabe. E no Oriente Médio também é assim. Vamos falar do nome dos 2 que saíram? Um se chamava Josué, que é o mesmo nome Yehoshua, Jesus. Uau, não sabia. Josué é Jesus. Não sabia. Josué é Jesus. Caraca. É o mesmo nome. Aí você fala, então por que Jesus chama Jesus não Josué? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E eles traduziram o nome Yehoshua, ou Yeshua, por Jesus. Assim como Paulo é Pablo, em espanhol, ou Paul em inglês. É o mesmo nome, mas o americano fala Paul. Como é que fala lá no hebraico? Não tem a palavra, o nome Paulo em hebraico não tem, você tem em latim. Paulus, que significa aquele que é pequeno. Você fala paulatinamente, né? Bom, não existe o nome Paulo em hebraico. O apóstolo Paulo, ele chamava em hebraico Shaul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Saul. Só que Saul em grego é Saulus. Por isso que a gente fala Saulo. Cara, que loucura. Saulo estava Shaul. Saul que perseguiu Exatamente. Davi. Shaul. Caraca. Porque ele persegue. E é interessante que quando Deus fala aquilo com ele, a maneira como Deus fala lembra quando Saul estava perseguindo Davi. Isso. Que loucura. Shaul, porque me persegue. E ele muda o nome para Paulus, que significa pequeno. Então... Porque quando eu sou pequeno, que eu me torno grande. Aí então o nome Yehoshua é a abreviatura do nome sagrado de Deus, mais a palavra Shua, que é o verbo salvar. Yehoshua, Deus salva. Então, em grego, você fala Jesus. É o mesmo nome. Então, Josué e Jesus são charás. Uau. E esse Josué que sai, olha o significado do nome dele. O Senhor salva. Então eu não vou atravessar esse deserto por conta própria. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. É um nome que é uma
propaganda, se eu posso dizer assim, uma advertência contra o orgulho. Não é você que se salva, é Deus que salva você. Uau. Você chegou aqui porque Josué podia se encher de... Não, eu sou realmente... Rapaz, olha isso aqui... Quantas batalhas ele venceu? Não, Legendários, que é aquele lado... Eu tô melhor do que qualquer coisa do Legendários, porque olha como é que eu tô aqui, quanta batalha. Não. É o Senhor que trouxe você, através desse deserto. O segundo se chamava Caleb. E o que significa Caleb? Etimologicamente falando, Caleb significa Kalev. Lev é coração em hebraico. Ka é que está junto ao coração. Kilev, Kalev. Mas, por alguma semântica, Kalev em hebraico também é cachorro. Porque eles já entendiam que o cachorro... Eles pensavam muito na situação, embora que isso é tão interessante. O cachorro não era um animal doméstico que todo mundo apreciava. Só tinha um grupo que gostava de cachorro. Porque o cachorro geralmente era um animal selvático. Mas tinha um único setor da sociedade que apreciava ter um cachorro de estimação. Pastores de ovelhas. Uau. E ele sabia como é que o cachorro ajudava a controlar o rebanho, como o cachorro era fiel. Realmente... Junto ao coração. Junto ao coração. Então, Kilev, Kalev, é cachorro em hebraico até hoje. Você aceita ser junto ao coração, fiel, submisso como um cachorro. Uau! E cachorro era uma maneira depreciativa. Tanto é que, vou dar 2 exemplos bíblicos, quando a Jezabel foi morta, diz que os cachorros devoraram a carne dela. Aquela mulher também com fluxo de sangue, quando Jesus falou, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou ao máximo ali, ante orgulho. Isso. Como o general que mergulhou 7 vezes. 7 vezes. Foi humilhado, ele só foi curado da lepra. Qual é o nome dele? Naamã. Ele só foi curado da lepra. Imagina, chega um general de guerra poderoso. Com rios maravilhosos lá no país, na Síria. Rios lindos, maravilhosos. Aí vai ter com o profeta. E o profeta nem atende, manda o assistente dele. O profeta, se você se mergulhar 7 vezes no rio, quem é esse profeta que não atende o general? E a moça disse, cara, vai, já tá aqui o acidente dele. Olha, se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria, né? Então você vê. E só foi curado depois que ele foi humilhado. Aquela mulher foi humilhada. Né? Ou seja, tem que moer o orgulho. Aí eu tenho que pegar uma passagem aqui que diz... Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá agora, se humilhar, orar, buscar a minha face, agora, se arrepender dos seus pecados, aí sim, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, o seu casamento, a sua vida. Mas qual foi a primeira etapa? Se humilhar. Não é se ele for humilhado, se ele se humilhar. Naamã se humilhou, a mulher se humilhou. O próprio Caleb, para ser um nome desse permitir, porque eu fico imaginando como é que os pais colocam no filho o nome de Caleb, de cachorro. E os 2 entraram ali. Então, nesse nome, tem uma mensagem para atravessar o deserto e ir para outro. Para entrar no deserto, você pode entrar como um povo. Mas para sair dele, só reconhecendo que é Deus que está te tirando dali, Ele que te salva, e você tem que se submeter como um cachorro ao seu dono. E só alguém humilde se submete. Exatamente. Agora é até bom a gente colocar uma coisa para não aparentar até uma contradição com o que falamos antes, com essa questão de se humilhar. Existe uma diferença entre se humilhar e se tornar abusável. Isso. Humilhável. É que em português, você sabe que quando a gente estuda outros idiomas, às vezes tem algumas situações assim que uma língua criou uma palavra para aquilo que não representa exatamente no outro idioma. Exatamente. É igual em inglês, você tem heaven and sky. Você tem o céu de paraíso de Deus e o céu de atmosférico. Em português, a gente tem a palavra saudade, que você não tem em inglês. Você tem que usar quase que uma frase, I miss you, né? Eu te estranho em espanhol, mas saudade não tem. A gente tem em português esse conceito. Os alemães falam de Schadenfreude. Schadenfreude não tem tradução, é uma alegria na desgraça, é aquela coisa que aconteceu uma tragédia, mas sua família foi poupada, então você fica alegre na desgraça. A gente não tem em português uma palavra que denome esse sentimento. Como é que você está alegre se teve uma desgraça? Os alemães colocam Schadenfreude. Então, não existe em português uma palavra para diferenciar os 2 tipos de humilhação que existem. Mas mesmo que essa palavra não exista, em termos conceituais,
eu acho importante quem está nos assistindo entender que há dois tipos de humilhação. Existe aquela humilhação, que eu vou chamar de humilhação espiritual, que é aquela que você se submete, que você se entrega a Deus, que você se deixa que o que sabe mais do que você te conduza. Olha que troca de papéis nós tivemos. Na Turquia, eu te conduzi. E você foi muito humilde. Eu dou esse testemunho aqui. Você sentou com Black Belt, que eles não estavam ali por causa de Rodrigo Silva. Você se sentou com Black Belt e ouviu atentamente a minha explicação. Isso. Quando eu fui para o método CIS, eu me assentei e ouvi a sua explicação. Acho que é o prazer de ser submisso. E reconhecer que você não é bom em tudo. Você tem a sua área, e mesmo a sua área ouça os pares, e saber que 99% do conhecimento que está em redor, você é leigo. Isso, 99,99999. Se entregue. E a vantagem, se você se entregar na mão do bom advogado, você está bem, do bom médico, etc. Eu digo assim, bendito é aquela pessoa que tem alguém para quem ser submisso. Exatamente. Naqueles então, momentos específicos. Esse é um se humilhar inteligente e espiritual. Eu vou dar só uma ilustração dele e vou falar do segundo tipo. Quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Em outros dizem humildes. Humildes. Sabe o que significa isso? Lembra os manuscritos do Mar Morto? Eles encontraram lá a expressão hebraica que agora eu sei o que Jesus falou. Que Jesus falou em aramaico. E a Bíblia tem em grego. Quer dizer, o Novo Testamento grego já é uma tradução do que Jesus falou. E como é que você traduz a expressão idiomática? O que Jesus quis dizer? Humilde de espírito é pobre de espírito? Em hebraico, eles encontraram a expressão anavei ruar, que traduzido literalmente é o encurvado no espírito. E anavei pode ser tanto o pobre como o encurvado, é a mesma palavra. E espírito, ruar, em hebraico, pode ser tanto o espírito como o sopro. É a mesma palavra. Em grego também, tanto é que o Espírito Santo é pneuma hagion. E pneuma também é fôlego, você não chama pneumatologia, pulmão, pneu de carro. Olha que interessante. O que significa então o encurvado no espírito, anavei ruar? Quando o vento passa na lavoura, o que o trigo faz? Se inclina na direção do vento. Jesus pegou essa expressão que tinha no hebraico e falou, pois é, quando o vento passa na lavoura, o trigo se inclina. Bem-aventurados aquele também que quando o vento de Deus, que é o Espírito Santo, sopra, ele também se inclina. Bem-aventurados os encurvados pelo Espírito, seria a tradução ao pé da letra. Os pobres de espírito. Isso é a humilhação que Deus quer. E eu ainda digo mais. Eu vou te trazer mais uma, se você achar, você vai encaixar aí. Que eu tenho trabalhado as pessoas que tem feito muito sentido. Se eu xingava, se você é burro, eu estou humilhando? Não. Eu estou te ofendendo, estou te agredindo, estou mentindo ao teu respeito. A única forma de alguém me humilhar é se falar as verdades escondidas sobre os meus defeitos. Se alguém diz assim, Paulo, você fez isso. Que vergonha. Me humilhou. Paulo, você roubou. Me humilhou. Quando alguém traz à luz os meus defeitos, aí me humilha. Se alguém diz que, Paulo, você é burro. Não sou. Não está me humilhando. Está me enchendo o saco, está me perturbando, mas não está me humilhando. Então, a humilhação é me tornar menor, me encurvar. É um processo que só a verdade faz comigo. Exatamente. E a verdade são os meus erros. Então, se o meu povo, que se chama pelo menos se humilhar, se o meu povo reconhecer seus pecados, suas falhas, seus insucessos, seus defeitos, e se encurvar, demandando, dependendo de mim, e aí vem, e orar. Então, a humilhação, só é humilhação, nesse contexto, quando eu reconheço as minhas falhas. Minha dependência de Deus. E trago luz sobre elas. E trago luz sobre elas, minhas falhas. Eu sou falho, eu errei, eu pequei, eu adulterei, eu menti. Quando eu trago isso, dói, a humilhação dói. E a humilhação cura. Porque quando eu erro e trago, errei, escondi, não dói. Não dói, traz uma consciência pesada, não dói. Roubei, ninguém sabe, não dói. Agora eu digo, eu roubei. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, eu roubei. Você roubou? Roubei.
Que humilhação. Pessoas olhando para mim, que humilhação. Você errou, você pecou. E esse é quebrantamento da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a luz que ilumina, que traz à tona o pecado, essa luz, a luz da revelação. Aí eu me humilho. Quando eu me humilho, ó, quebra. Mói o orgulho. Por que o orgulho faz? Ah, você não errou assim. Quem é que não erra? Olha o orgulho. Você é igual a Deus. Você errou, mas se errou, também errou por causa disso. Ou seja, tem uma culpa de um outro que não é minha. Claro. O outro me levou a errar. E eu não me humilho. O Satanás, ele quer convencer que você é perfeito, que você é maravilhoso, que você não errou. E se errou foi porque alguém te fez errar. Ei, Adão, foi você que errou, não. Foi Deus que botou essa mulher no paraíso. Você não errou, não. Foi Deus que botou a cobra. Você não errou, não. Não se arrepende. Não se humilha diante de Deus. Naamã, não mergulhe nas 7 onças. É bom demais para obedecer ao assistente. Continua orgulhoso, porque a lepra vai te consumir, a doença vai te consumir, o pecado vai te consumir. Mas quando a pessoa mói o orgulho, confessando seus erros, ele é curado. Ele é curado. O orgulho é moído. E não passa o mertiolate, não, continua soprando. Quando o orgulho é moído, o processo continua, vem o arrependimento, vem a confissão, vem o quebrantamento. Aí Deus entra. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa. Por isso que é interessante, no Antigo Testamento, Deus, ao contrário do que a gente aprendeu com a teologia medieval, que a pessoa confessava para o padre lá no secreto, no Antigo Testamento era o contrário. Se o camarada pecasse, ele tinha que levar o cordeiro debaixo do braço até a porta do santuário, confessar o pecado dele de maneira audível, tem até um procedimento psicológico nisso aí, porque você sabe que, como os psicólogos dizem, que um processo da cura é você verbalizar, amigo, aquilo ali. Tá caindo uma ficha no método CIS nos últimos momentos. Não vamos dizer o que foi, mas quando as pessoas levantam, elas fazem o quê? Exatamente. Não vamos dizer o quê? Não vamos falar o que é, Por não. Por isso a cura. Tem que ser. Que algumas pessoas falam, não, mas aí eu já resolvi comigo mesmo. Não, você tem que falar. Paulo. Abre a boca. Paulo, eu roubei você. Esse processo faz parte da cura. E é humilhante. Isso. E é humilhante. Agora, nós falamos aqui desse processo da cura no sentido positivo, da humilhação, porque eu falei que a humilhação, infelizmente, como na língua portuguesa temos uma mesma palavra, é a mesma palavra para os dois, então é bom a gente conceituar de que humilhação nós estamos falando. Então até aqui nós demos exemplos da humilhação que conduz à cura. Eu chamaria, apenas para ficar bem destacado, humilhação espiritual. Agora eu vou falar da outra humilhação, a humilhação patológica. Vamos só pegar um pouco mais dessa humilhação espiritual. Como é que eu encaro o jejum? Um ato de humilhação. Pode ter algo mais humilhante do que a fome. Tem algo mais humilhante do que a fome. Quando eu me ajoelho diante de Deus, é um ato de humilhação, eu não sou nada. Quando eu me jogo no pó, eu estou dizendo, olha, eu não sou nada, eu vim daqui eu não sou nada. Quando a pessoa rasga a roupa em pano de saco, eu estou dizendo, eu não sou nada, é um processo de humilhação. E esse processo de auto-humilhação, se não for vitimização, ele é cura. Né? E olha que loucura. O que as pessoas mais fogem? É da humilhação. Não, ninguém quer. O que ela mais precisa para moer o orgulho e sair do deserto, moer o orgulho e transformar a sua vida. Quem é você para falar de mim? Mas eu estou falando a verdade, mas não quero saber da verdade. Quem é você? Vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu negócio, você não tem nada comigo, se cala. A gente vê na internet, não ouve ninguém, faz o que você quer, não deixa que outros falem. Como assim? Como assim? Não ouvi ninguém? Ouve. E põe no mosaico, ouve, vê o que serve, o que não serve joga fora, mas pega o que serve. Porque eu não consigo uma autopercepção perfeita de mim, mas o que eu disse para ele pode fazer sentido se eu ouvir. Então as pessoas não querem ouvir o que o outro, não querem ouvir humilhação, não querem saber dos seus erros. E estão se destruindo, fazendo a vontade do Satanás, acreditando que ele é perfeito, que não tem o que mudar. Acreditando, como Adão e Eva, que o erro é de Deus, é da serpente, não deles. E não se quebrantam, não se arrependem, não se humilham, nem se permitem ser humilhados. E humilhação é você ter a capacidade de fazer com o outro e pelo outro o que você, teoricamente, não precisava. Vou dar um exemplo. Também. Se eu estou pagando pelo meu jantar, eu tenho o direito de ser bem servido.
Mas se eu chegar depois e chamar o cara que me serviu, eu falo assim, muito obrigado, você fez a minha noite melhor. Isso é uma humilhação no espírito. Amigo, isso é espiritual. Isso é espiritual. Jesus não precisava pedir água para ninguém. Quando ele pediu para aquela mulher samaritana, me dá um pouco d'água. Gente, ele multiplicou pães e peixe, Paulo. Ele fez a rocha que Moisés feriu jorrar água. Ele criou a água. Ele não precisava pedir Ele é água viva. Ele é água. Vamos piorar a coisa? Ele pediu água até para os algozes dele quando ele estava na cruz. E eles deram vinagre para ele. Jesus pediu. Então, o ato de humilhação, às vezes assim, eu poderia te prejudicar, mas eu não vou. E olha onde é que acabou o ato de humilhação de Deus, de Jesus? Na cruz. Cara, era Deus. E a vida dele, humana ali, acabou na cruz. Mais alta humilhação. É impensável. É algo muito louco isso. Uhum. Agora, posso falar do outro lado, que eu acho que é importante o pessoal ouvir o outro lado também. Repito, para ficar bem claro para quem está em casa. Como, infelizmente, não temos duas palavras na língua portuguesa, eu vou ter que pegar a mesma palavra, mas dar dois conceitos diferentes. Falamos, então, de humilhação espiritual. Essa você tem que ter. Vai para a cura, vai para a transformação. Vai para a cura, transformação, santificação. Faz parte do caráter de Deus, do exemplo de Deus. Do outro espectro, eu colocaria a humilhação patológica. O que é a humilhação patológica? Eu posso dar exemplos. A humilhação patológica pode ser o vitimismo. Uhum. O vitimismo é uma humilhação patológica. Tem pessoas que têm orgulho de serem miseráveis. Sabe que tem uma experiência interessante que o homem mais... no mundo da filosofia, o homem mais humilde, entre aspas, que houve foi um filósofo chamado Diógenes. Talvez você já ouviu falar no Diógenes, aquele louco que andava com uma lantela acesa durante o dia, falando, estou procurando um homem íntegro, um homem justo. E o Diógenes, ele queria ser tão humilde, que o Diógenes criou uma filosofia que a gente chama o cinismo. E a origem da palavra cinismo é kenekos, em grego, significa cachorro. Porque ele queria ser tão humilde que ele queria viver como os cães. Então ele morava num barril com um monte de cachorro, sabe, lá na Grécia. E teve um episódio que o menino foi beber água, ele foi beber água e ele tinha uma caneca quebrada, porque ele era muito humilde. E quando ele foi beber a caneca... Pobre. Mas pobre no sentido assim, forçadamente. Era uma filosofia para ele aquilo. Quando ele chegou um menino do lado e foi beber água com a mão. Ele falou, opa, o menino tá mais humilde do que eu, porque eu tô bebendo com a caneca quebrada, ele tá bebendo com a mão. Ele jogou a caneca fora e começou a beber com a mão. Esse era o Diógenes. Só que tem uma época que o pessoal falou a Diógenes, você é tão arrogante, tão orgulhoso, que o seu orgulho brilha pelos buracos da sua mortalha. Uau! Por isso que a palavra cinismo, que originalmente significava ser tão humilde como um cachorro, hoje tem um sentido contrário. Você está sendo muito cínico. Você está falando uma coisa que não é o que você pensa. Então, essa humilhação patológica é o do cinismo. Isso. É a pessoa que tem orgulho de ser miserável. Que é orgulho. Que é orgulho. É a pessoa que na sua... Eu sou pobre. Você é rico. Por isso orgulho. Eu sou superior a você. E se acha? Eu sou superior a você. Pega essa. Você é rico. Eu sou tão pobre. Por isso que eu sou pobre, eu me sinto melhor do que você. Isso é orgulho. Ou então também, eu sou rico, porque eu sou rico, eu sou melhor do que você. Orgulho também. Os dois é do Satanás. Vamos pegar a teologia da libertação. Desculpe me apresentar uma discordância aqui. O slogan deles era a opção radical pelos pobres. E eu lembro, Gutierrez, Boff, esse pessoal todo, eu estudei com eles. Não com eles como professores, mas com teólogos da libertação. Eles diziam que Jesus tinha a opção radical pelos pobres. Jesus não tinha opção radical pelos pobres, porque se Jesus tivesse a opção radical pelos pobres, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Isso. Não, sentava na mesa com os ricos. Com os ricos e com os pobres. Lázaro, ele sentava com todos. Nicodemos, ele foi para um túmulo rico, de um amigo rico que deu um túmulo para ele, andava com dinheiro, tinha tesoureiro. Então não tinha opção radical. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, não diz porque Deus amou os pobres de tal maneira que Deus amou o mundo. Então vamos colocar, isso também é um tipo de humilhação patológica. Eu tenho que me humilhar
para mostrar que eu sou grande. Tenho que ser pobre para mostrar que sou humilde. Que sou mais amigo de Deus. Tenho que mostrar que eu sou doente, desfavorecido. Outra forma de humilhação patológica, a crença limitante. Eu não posso crescer. Isso. Porque senão eu não vou ser feliz, eu não sei o quê, porque a riqueza traz muito mal, não sei o quê e tudo. Às vezes você está preso a um mantra que a sua mãe contou para você na infância, uma crença limitante. Então aqui eu dei exemplos do que eu chamaria de humilhação patológica, que não tem nada a ver com humilhação espiritual. Então, embora por força do vocabulário, do dicionário, eu seja obrigado a usar o mesmo vocábulo para ambos os sentimentos, eles são completamente diferentes, e eu alerto a quem está nos assistindo a não confundir uma coisa com outra, porque senão você pode cair no erro. Achar lindo e mostrar para os outros que você é pobre, que você é infeliz. Porque isso é uma virtude. Que isso é uma virtude, que não é. Isso é uma maldição. Que o coloca superior ao outro, ou no outro espectro, você pode evitar qualquer tipo de humilhação, porque você não quer ficar naquele lado. Então, quer dizer, a pessoa, não, eu fiz o método CIS, eu não vou me rebaixar, não vai dizer porque isso. Senão vai ser a minha crença limitante sendo estimulada. Às vezes você vai ter que se rebaixar. De que maneira? Como você falou, se humilhar, confessar, etc. Você quer ver uma coisa? Isso eu sei que foi revelação de Deus.